de conta. É uma pessoa muito querida ao nosso coração. Para quem não o conhece, ele é da cidade de Goiânia, trabalhador espírita de longa data, principalmente na área da mediunidade. Hoje, ele coordena o Departamento de Orientação da Mediunidade da Federação Espírita Brasileira, viajando por todo o país, levando o esclarecimento de Allan Kardec e de Jesus acerca da mediunidade. Então, é com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, que convidamos o Jacobson para subir aqui e trazer para nós a sua fala sobre o tema Jovens e Adultos Interconectados com Jesus e Kardec. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero dizer da minha alegria em participar desta Cometrim. Não é a primeira vez que participo deste importante evento, e seguramente é um dos mais antigos do movimento espírita nacional. Ele, ao longo desses mais de 60 anos, realmente tem contribuído muito com o desenvolvimento da doutrina, não só na região do Triângulo Mineiro e região, mas há reflexos em todo o país. Porque as conclusões, as reflexões trazidas aqui nesses dias, repercutem efetivamente em diversas regiões do nosso país e também hoje no exterior. Então, a oportunidade para nós é de uma alegria que nos enche realmente o coração, além, obviamente, de rever os amigos, eh, também de longa data. O Wellington, e eu vou ser educado e não vou dizer também quantos anos, mas são muitos anos. E eu vou destacar apenas o Manuel Tiburcio, para que eu não cometa a indelicadeza de esquecer alguém. Mas Manuel Tiburcio é considerado por nós, por mim e minha esposa que estamos aqui presentes, nosso professor. Desde menino que a gente ouve palestra de Manuel Tiburcio. Então o nosso aprendizado de doutrina espírita tem muito a ver com Manuel Tiburcio. Nós te agradecemos muito, Manuel, por tudo que você fez e faz pela doutrina espírita e pelo movimento espírita nacional. A temática e o encontro nos convida a refletir é realmente extremamente atual. Wellington fez referência à nossa experiência no âmbito recentemente da mediunidade. No entanto, nós tivemos a oportunidade de lidar diretamente com a juventude. Nós começamos o trabalho no movimento espírita trabalhando com infância e juventude, especificamente jovens. E de lá para cá nós temos visto o desenvolvimento do movimento juvenil. Então estou falando de coisas de mais de 40 anos atrás. Em dias passados, estávamos refletindo, pelo menos na nossa região, aqui de Goiás e algumas cidades aqui de Minas, que nós sempre tivemos contato com muitas cidades aqui do Triângulo Mineiro, em função da proximidade com Itumbiara, que os nossos amigos de Itumbiara sempre nos convidaram, e aqui presente o Gilmar e a Érica, sua esposa, sempre nos permitiram estar muito próximos de Itumbiara e, portanto, do Triângulo Mineiro. E numa reflexão,
nós ficamos lembrando dos amigos que ficaram no tempo. Quantos jovens daquele tempo permaneceram no movimento espírita? E começamos a lembrar de jovens promissores, alguns com um talento para palestra impressionante, outros com uma qualidade mediúnica evidente, outros uma liderança muito natural. Eram pessoas de nossa convivência. E foram ficando muito poucos. Acredito que se cada um fizer essa reflexão, há de lembrar muitos que não permaneceram no movimento espírita. Por diversos motivos. Mas, se a gente pretende permanecer no movimento espírita, na doutrina espírita, no trabalho espírita, nós precisamos de duas coisas: paciência e perseverança. Sem paciência para convivermos uns com os outros, na aceitação mútua, não conseguiremos permanecer juntos. Porque não somos perfeitos. Temos identidades próprias, anseios, perspectivas de vida muito pessoais. E nem sempre, obviamente, a nossa ideia é acolhida como nós desejaríamos. Então nós precisamos ter paciência com as pessoas, com o tempo e o momento de cada um, e perseverar. Porque se nós não tivermos um esforço para continuar enfrentando os desafios pessoais, sociais, familiares, a gente também abandona. É muito fácil afastar, muito difícil voltar. Muitos se afastaram, poucos voltaram. Mas se a gente encontra uma síntese nas questões que levaram a uma dificuldade da permanência de grandes trabalhadores, nós vamos observar esses dois pontos: a ausência da paciência e a ausência de perseverança. Então nós temos que ter um esforço muito grande. E isso, agora que nós reconhecemos que ficamos, não é? Que lembramos dos que afastaram, mas nós ficamos. Então permanece em nossas mãos uma grande responsabilidade para que a gente facilite a chegada dos jovens e do novo, que às vezes impacta o jovem pela pujança, pela visão diferente de vida. E a pessoa nova, o novato, até adulto, que representa muitas vezes para nós um desafio. Tempos atrás, uma presidente de um centro espírita me fez um convite muito interessante. Eu nunca tinha recebido um convite dessa natureza. Ela me pediu para ir lá no centro espírita deles para encerrar uma reunião mediúnica. Eu achei aquilo muito curioso, porque as pessoas me convidam para formar grupos mediúnicos. E ela me convidou para encerrar uma reunião mediúnica. Eu nem disse, não é, nada, e não se deveria fazer isso, em tese, não se deveria encerrar um grupo mediúnico. Fui lá para ver o que é que estava acontecendo e pegar melhores explicações. Era um grupo mediúnico de idosos. Então ela achou que os idosos já não tinham mais produtividade mediúnica. Então que tinha que acabar com a reunião mediúnica.
Aí eu me sentei ali, tinha um grupo de uns 15. Eles disseram que já não estava tendo mais manifestações mediúnicas, a psicofonia ou a psicografia. Eles me olharam com um olhar de aflição, porque veio o rapaz para encerrar nosso grupo. Eu pensei: "Meu Deus". Então aquele olhar de indagação, e eu comecei a conversar com cada um deles. E eles disseram que não tinha manifestação mediúnica, mas que a reunião mediúnica para eles era muito importante, porque eles podiam se encontrar, orar, eram amigos de mais de 40 anos de trabalho, e que tinha um aspecto social, porque para muitos era o único momento que eles saíam de casa. E o filho ou a filha levava ao centro espírita, ficava na porta esperando e levava de volta para casa. Então era um momento importante na vida deles, pelo aspecto espiritual e pelo aspecto de convivência. E eles falando e outros olhando assim, com aquele medo do que eu iria dizer no final, né? Porque a sentença estava na minha mão. Se eu dissesse que era para fechar, ia acabar que levou até final. Depois de ouvir mais de horas falando, cada um do seu jeito, me lembrei de Allan Kardec. Quando Allan Kardec lançou o Livro dos Médiuns, grupos mediúnicos surgiram em toda a Europa e nos Estados Unidos, nas Américas. Outro livro chegava, as pessoas queriam criar um grupo mediúnico. Mas começaram a mandar carta para Kardec dizendo exatamente isso. Que eles queriam começar um grupo mediúnico, mas não tinha médium. Aí Kardec me sai com uma explicação extremamente interessante, uma forma diferente de ver reunião mediúnica, que até hoje merece reflexão e aplicabilidade. Ele disse assim: não há necessidade de, numa reunião mediúnica, ter médium. Quando eu li isso, achei muito interessante, uma reunião mediúnica sem médium. E ele explica que a questão não é o fenômeno mediúnico. Na doutrina, o fenômeno está em último lugar. Em primeiro lugar, o aprendizado. Por isso ele coloca que as reuniões mediúnicas devem ser instrutivas. É o aprendizado que se tem. E Leon Denis diz algo muito interessante. Ele diz que nenhuma pessoa poderia sair de uma reunião mediúnica como entrou. Ela deve provocar em nós uma mudança psíquica, comportamental. Porque ver a dor alheia tem que causar em nós uma modificação. Enxergar a realidade espiritual é enxergar o futuro. Então me lembrei de tudo isso e disse a eles que, na minha opinião, o grupo não deveria encerrar, deveria permanecer. Que eles continuassem orando, porque através da oração eles beneficiariam muitos. Que prosseguissem estudando, porque o estudo é muito importante, independente da idade. A gente tem que aprender sempre. Sem aquela conversa, eu já sei tudo. Eu já li esse livro. É a resposta que a gente mais ouve. Quando é que você leu O Nosso Lar? Tem 50 anos. Então eu já conheço o Nosso Lar. Não é assim. Porque existem nuances que nossa maturidade nos permite ver melhor.
Quantas vezes você já leu o Livro dos Espíritos? Ah, já vi na mocidade. Que beleza, você está com quantos anos? 90. Porque tem pessoas com 90 anos em reunião mediúnica produzindo. Não só Divaldo Pereira Franco, como nós vimos, o trabalho dele após os 90 anos, que foi impressionante lançando livros. Como nós, particularmente, conhecemos médicos de todo o país, muitos acima dos 80, 90 anos trabalhando em reunião mediúnica. Então, que o grupo não deveria encerrar as atividades. Eles faltaram de carregar, só não carregaram porque não deram conta. Mas ficaram muito felizes. E me abraçaram, e me beijaram, que maravilha. A presidente me olhou com uma cara de desagrado, porque ela achou que eu ia lá fazer o que ela queria. Mas eu sugeri que não encerrasse e o grupo não encerrou. Mas o tempo passou. E o grupo acabou encerrando as atividades espontaneamente. Por um outro fenômeno, a ausência de pessoas novas no grupo. Porque o dirigente do grupo mediúnico tinha tanto cuidado com a reunião mediúnica, tinha tanto cuidado com a afinidade dos trabalhadores, a responsabilidade perante a espiritualidade, que ele não admitia entrar ninguém novo no grupo. Ele selou o futuro daquele grupo. Porque o grupo permaneceu. Mas chegou um momento que ele implodiu. Porque não tinha gente nova para servir. E era o único grupo da Casa Espírita. A Casa Espírita ficou sem grupo mediúnico. Mais tarde eu fiquei sabendo que a presidente, senhora mais jovem, ela quis participar do grupo mediúnico, porque ele não deixou. Eu não sei se foi por causa disso que ela queria encerrar o grupo, sabe? Mas ele não deixou ela entrar. Eu achei aquilo muito engraçado. Ela podia ser presidente da reunião do centro, mas não podia frequentar a reunião mediúnica daquele centro, que ela era presidente. Algo assim estranhável. Porque esse excesso de cuidado também prejudica. Então nós temos que abrir espaço ao novo. Claro que com os cuidados devidos. Eu estou trazendo a experiência da reunião mediúnica, porque é um momento nevrálgico de muito cuidado se tem com reunião na casa espírita. Mas isso acontece em todos os espaços da casa espírita. É muito comum centros espíritas fecharem, porque o tempo, não é, de trabalho, embora profícuo, impediu a entrada de pessoas novas. Só muitas vezes eu vi situações assim, depois que desencarnou o médium principal, depois que desencarnou o presidente, é que se pôde admitir gente nova, porque antes não se aceitava. O centro girava em torno de uma pessoa. E o centro muitas vezes encerrou, porque como girava em torno de uma pessoa, ninguém deu conta de dar continuidade ao trabalho como era feito. O povo se afastou e não tinha ninguém para dar continuidade. Porque as pessoas têm tanto amor pelo trabalho que não abrem mão, dando oportunidade para os demais. Lembra muito a passagem de Jesus. Quantas crianças se aproximaram dele e os apóstolos afastaram os meninos. Eles não podiam chegar até Jesus. E Jesus disse, ao contrário, permitam que as crianças cheguem, que o reino dos céus é para aqueles que se assemelhassem a elas. A casa espírita não é nossa. Nós estamos num tempo. Mas a casa espírita é dos espíritos, não é dos espíritas. É diferente. Nós estamos
trabalhando na casa espírita, compondo uma equipe de encarnados e de desencarnados. Nós reencarnamos combinando na vida espiritual que nós voltaríamos ao corpo físico, mas que os patronos da instituição permaneceriam de lá, dando o suporte necessário às nossas atividades aqui no plano físico. Muitos de nós reencarnou e tem oportunidade de se encontrar no centro espírita por autorização maior de benfeitores espirituais. Por isso não nos é lícito limitar a participação de ninguém para que a gente possa permitir a continuidade da casa espírita. Que, aliás, o Espírito Emmanuel tem um modo muito interessante de se dirigir ao centro espírita. Existem várias mensagens que Emmanuel utiliza a expressão templo espírita. E Emmanuel é um filósofo, um cientista da palavra, muito cuidadoso. Ele não utiliza palavras com sentido duplo. Muito pouco figuras de linguagem. Quando ele fala templo, e a gente vai buscar o entendimento do que é um templo, nós vamos perceber que existem templos em culturas diferentes, em países diferentes, em religiões diferentes, cada um dando um colorido específico para o templo, local de rito, mais luxuosos, menos luxuosos. Mas existe algo comum em todos os templos. E talvez seja esse o entendimento que Emmanuel dá à palavra e que nos leva à reflexão. Em todo templo, ou propósito de todo templo, a criatura busca o encontro com o Criador. O templo é o lugar de encontro da criatura com o Criador. As pessoas vão ao templo para buscar o espiritual, independente da interpretação que se dê a esse espiritual. Então, o templo espírita é o local do encontro da criatura com o Criador. É o espaço que nos leva à espiritualização. Você vai dizer, mas Deus está em todo lugar. Obviamente. Não há necessidade de templos de pedra. Não é disso que estamos discutindo. Estamos transcendendo a expressão. E o Emmanuel está querendo dizer, quando ele fala templo, ele está indo além do espaço físico, do espaço material. É o momento do encontro da criatura com o Criador. É por isso que nós não podemos limitar a participação de ninguém, porque a casa espírita é dos espíritos. Nunca foi dos espíritas. E às vezes a gente acha que não é bem assim. Quando a gente estabelece práticas muito próprias para a prática espírita em todos os campos e impede que pessoas possam chegar. E dentro desse aspecto, a responsabilidade da madureza no acolhimento dos jovens é preponderante. Leopoldo Machado, vocês conhecem Leopoldo Machado. Foi o grande incentivador das mocidades espíritas na década de 30, de 40. Com o trabalho dele, houve um destaque para a juventude espírita do Brasil, inclusive encontros nacionais de jovens. E há um trabalho de Leopoldo Machado que fica até hoje conosco. E todos vocês devem conhecer Leopoldo Machado pela música. Somos companheiros, amigos, irmãos. Todo mundo conhece isso aqui.
Todo mundo já cantou isso aqui em mocidade, não? É uma música belíssima. Então, ele que compôs essa música. E certa vez, ele esteve com o Chico e pediu a opinião de Emmanuel sobre as juventudes espíritas, a união das mocidades espíritas, como era dito à época. Emmanuel dá uma mensagem impressionante, que nos leva muito à reflexão e que eu vou ler aqui alguns trechos do que esse elevado benfeitor espiritual disse a Leopoldo Machado e que fica como lição para todos nós, que estamos na liderança do movimento espírita, seja pela atividade de cargo ou seja simplesmente pela nossa presença, dada a madureza. Emmanuel diz: a obra do espiritismo evangélico, junto à mente juvenil, é setor fundamental nas realizações doutrinárias, reclamando concurso indispensável dos cooperadores fiéis. Emmanuel começa assim, a mensagem é longa, e os irmãos poderão encontrá-la na totalidade num livro chamado Luz no Caminho, de Chico Xavier. Mas só esta frase diz muito a capacidade de síntese de Emmanuel. A obra do espiritismo é evangelho, não é qualquer espiritismo. Não quer dizer do espiritismo exclusivamente científico, ou filosófico, ou assistencial, ou fenomenológico. Porque a espiritualização do ser humano, na visão transcendente dos espíritos, ocorre quando a criatura encontra Jesus nos motivos essenciais da sua jornada evolutiva. Por isso, a obra do espiritismo evangélico junto à mente infantil é fundamental nas realizações doutrinárias. É preciso que o jovem conheça Jesus e Kardec, para que ocorra o processo de espiritualização do ser, objetivo maior da nossa reencarnação. Então, quando nós fugimos dessa responsabilidade, nós estamos complicando a nossa existência e deixando de ser, como diz Emmanuel, cooperadores fiéis. Ainda Emmanuel diz: o Espiritismo representa, acima de tudo, movimento libertador da consciência encarnada, oficina de instalação do reino divino no campo humano. Na triangulação de Emmanuel, quando ele faz a análise dos aspectos da doutrina espírita, na base nós temos ciência e filosofia, mas o âncora transcendente que nos eleva acima das ilusões humanas é a vertente da religião, significando espiritualização, o encontro da criatura com o Criador. Por isso, templo espírita. Então, auxiliar a compreensão dos meninos e dos jovens na organização espiritista cristã é lançar fundamentos do reino de Deus, efetuando a sementeira de luz e amor para a felicidade do homem, traçando o caminho de libertação do planeta. O Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 385, faz uma pergunta. Há uma pergunta, o Kardec pergunta aos Espíritos, algo muito interessante. Qual a razão
que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica. Aquele conflito da adolescência que Kardec, como professor, observava e que a psicologia busca equacionar até hoje. E a falange do espírito de verdade responde: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Então, aqui, a doutrina espírita, os espíritos superiores, abrem um viés de análise da personalidade humana, sobretudo na fase da adolescência, merecedora do maior cuidado, discussão e reflexão. A natureza que se retoma na adolescência. Estamos falando aí a partir dos 12, 14 anos, variando de criança para criança. Mas há uma outra mensagem, ainda me referindo a Emmanuel. No livro Religião dos Espíritos, quando ele fala da reencarnação, ele dá um dado muito importante sobre os fatores da reencarnação. Ele diz que a criança, ela permanece em fase de adaptação no corpo físico por 3.000 dias, mais ou menos. No livro Consolador, ele já tinha dito que a criança até os 7 anos de idade está nessa fase de adaptação. Se você fizer a conta com 3.000 dias, dá um pouco mais do que isso, 7 anos de idade. Então a gente nota que é uma variação. E Emmanuel vai explicar que a criança, nesses 3.000 dias, está sob franca hipnose, conduzido pelos benfeitores espirituais que estão endossando a sua encarnação. Quando nós estudamos a questão da mediunidade na infância, Allan Kardec, na Revista Espírita, falando da mediunidade da infância, anota mensagens muito importantes. Ele diz que a criança, ela vive numa faixa mediúnica permanente. A criança vive de fenômenos mediúnicos sucessivos. E aí, quando você vê essa explicação de Emmanuel, compreende-se bem, a criança ainda não está completamente adaptada ao globo físico. Por isso, estando transitando permanentemente na dimensão física e na espiritual, é que lhe dá a condição lente única, ou seja, de percepções anímicas, de vidência, de audiência, da percepção de espíritos. E muitas vezes ela não comenta, mostrando que todas as crianças são médias. Algumas dizem, estou vendo isso ou aquilo, mas isso já é o fenômeno. Outras apresentam possessão. Nós temos estudado alguns casos de crianças que estão em fenômeno possessivo, dado o processo obsessivo onde reencarna, alterando completamente o modo de falar e de tratar com os pais. Temos analisado essa questão da mediunidade na infância, que se a gente não compreender a mediunidade da infância, a gente não compreende a mediunidade no adulto. Então, Emmanuel, quando vem dizer que a criança está 3.000 dias nessa hipnose, ou seja, ela está transitando efetivamente entre a dimensão material e espiritual, enxergando a dimensão espiritual naturalmente, sem muitas vezes dizer, mas percebendo. A educação precisa considerar esse fenômeno, porque está se falando ali a um espírito, como a mente interconectada com outras mentes. Se você substitui o mentor, o anjo de guarda, por um obsessor, você vai ver a perturbação que pode ocorrer na vida de uma criança. Isso acontece. Mas há um certo domínio na expectativa de que a criança aproveite a reencarnação, daí a importância de reforços doutrinários evangélicos positivos nesses 3.000 dias que Emmanuel faz referência.
No entanto, Kardec atita aqui na questão 385. Essa fase passa e o espírito consolida a sua reencarnação. Daí começar um processo de evidenciação mais clara do que o espírito foi na vida passada. Daí a mudança que se opera no caráter do adolescente, que vai refletir na juventude e vida adulta. Por isso, o centro espírita que detém essas informações precisa estar atento à formação e ao acolhimento da criança e do adolescente, criando espaços próprios para isso. Certa vez, perguntaram a Chico Xavier, entre a necessidade, a possibilidade da instituição espírita, criar uma sala de evangelização infantil e uma reunião mediúnica, qual o centro espírita deveria optar? Chico, induvidosamente, disse, pela sala de evangelização infantil. Porque é através da evangelização infantil que se transforma o homem. A reunião mediúnica já acolhe a alma em sofrimento. Muitos daqueles espíritos que manifestam em reunião mediúnica, em graus de perturbação variadas, nunca passaram por uma sala de evangelização infantil. Não conheceram o Evangelho. Ou se o conheceram, foi com superficialidade. É por isso que a casa espírita tem realmente essa responsabilidade do acolhimento do jovem. Tema, aliás, que não é novo, porque Allan Kardec, na viagem espírita que ele empreendeu em 1862, no seu discurso, há um certo momento em que ele diz assim, tampouco deveis recear a admissão dos jovens. Já era um tema de preocupação do pontificador. E ele adita a gravidade da Assembleia refletir-se-á em seu caráter. Eles se tornarão mais sérios e ainda cedo poderão aurir no ensino dos Espíritos a fé viva em Deus e no futuro. Esse sentimento dos deveres da família, que os tornarão mais dóceis, mais respeitosos e que modera a efervescência das suas paixões. Então, já no início da consolidação da doutrina espírita, logo depois que a viagem de 1862 foi após a publicação de um livro dos médiuns, logo após o livro dos Espíritos, não se deve recear a admissão dos jovens em todos os trabalhos, inclusive na reunião mediúnica, que é um tema delicado. Depois do almoço, nós vamos discutir isso um pouco mais na sala que estaremos sobre mediunidade. Mas o jovem pode sim participar de reunião mediúnica após os 18 anos. Idade de segurança física, psicológica e legal. Desde que tenha a formação adequada. Mas muitos jovens passam pela evangelização infantil, pela mocidade espírita, são trabalhadores do movimento espírita, jovens atuantes, muitos já na universidade, outros tendo concluído o curso superior, porque se conclui muito cedo, com 20 e poucos anos, e não podem participar de reunião mediúnica. Aquele gente que age com essa visão estreita, ele impõe ao grupo o seu encerramento no futuro. Ele sela o futuro do grupo, porque não permite a entrada dos jovens. E os jovens assumiram um compromisso no mundo espiritual para trabalhar na mediunidade. Vão trabalhar onde? Se estão na doutrina. E muitas vezes a gente ouve o não. Não querendo fazer biografia, mas nessa reflexão, ou autobiografia, eu comecei na mediunidade. Na época, não tinha essas orientações mais seguras de cuidados. Então, nós começamos com 17 para 18 anos. Mas já tínhamos mediunidade desde a infância. O sonambulismo, a vidência, algumas sensações de transe anímico, que hoje a gente compreende.
o desdobramento. Então, quando chegamos a essa idade, já frequentávamos na Casa Espírita Evangelização Infantil, participávamos da Mocidade Espírita. Aos 17 anos, eu já trabalhava na Federação Espírita do Estado de Goiás, no Departamento de Juventude. Eu era evangelizador infantil. Frequentava, então, essa Casa Espírita há quase 18 anos. A mediunidade chegou a um ponto que não era possível a contenção mais, porque eu andava na rua, parecia que eu sentia que estava a 2, 3 metros acima do chão. Então havia necessidade da atividade. Fui conversar com o dirigente da casa, que era o dirigente do grupo. Ele disse para mim que não, que eu não deveria, que eu deveria esperar mais. Mas aquilo, a atividade mediúnica, como já havia sido analisado, no meu caso, representaria saúde e equilíbrio. Não que eu fosse jovem desequilibrado, nesse sentido comum, mas no sentido psíquico de percepções variadas. Alguns têm compromisso. Eu fiquei pensando o que fazer. Jovem sempre muito criativo, né? Então a gente teve que usar a criatividade na época. O que eu fiz? Eu convidei um presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, na época, para fazer uma palestra no centro. Convidei o centro da região inteira. Eu coordenava a mocidade lá. E eu já tinha conversado com ele. Ele era médico. E ele já tinha me indicado o início do trabalho mediúnico. Então ele foi fazer a palestra. O centro lotou. Tinha gente em pé. Ele era muito querido, muito amado, muito conhecido em todo o estado de Goiás, aqui em Minas, em diversos estados do Brasil. Aí ele começou a palestra. Ele começou a falar da mediunidade da juventude. As pessoas não faziam um pio. E a palavra dele era muito respeitada pelo conhecimento doutrinário, a autoridade que tinha. E a certa altura, eu estava sentado na primeira cadeira. Quando ele falou assim, nós estamos estudando 2 jovens que estão trabalhando na mediunidade, mas que precisa dar a continuidade. Um deles é ele, me apontou. Fiz morrer. Eu falei, meu Deus, você não esperava tanto. Mas eu queria fazer uma orientação assim, geral. Mas ele foi objetivo. Eu levantei a cabeça, olhei para a cara do presidente, ele me olhou assim, ele me fuzilou. Mas vai discordar do presidente da federação, muito amado, muito querido. Na semana seguinte, eu estava na reunião mediúnica. Primeiro dia que eu sentei, eu me incorporei e logo psicografei. Naqueles primeiros sintomas de transe, porque o fenômeno já me acompanhava há muitos anos. Não quis fazer disso biografia, mas para ilustrar que muitas vezes nós temos uma visão apequenada sobre a necessidade do próximo. A gente julga o que o próximo deve ou não fazer, sem avaliar com segurança as necessidades da pessoa. O que eu disse no meu caso não é uma novidade, não é algo excepcional, é algo, aliás, muito comum. Muitos jovens estão passando por isso. A questão é que a gente não observa. Eu fiz um seminário para falar da mediunidade e juventude em Manaus, no Amazonas. Eu estou destacando a questão da mediunidade, que, como disse inicialmente, é um ponto nevrálgico de acolhimento de pessoas. E, às vezes, nas artes, você aceita o jovem, na promoção social, com certa facilidade, mas em outros ambientes, da diretoria, da reunião mediúnica, não se aceita. Então, eu estava ali naquele seminário e tinham 200 jovens. Estavam sentados no chão, alguns na cadeira. Eu me sentei também ali na cadeira. Então, começamos, eu observei os olhares. Adolescentes, jovens. Achei a quantidade muito interessante. Então, eu perguntei para eles como é que foi a viagem. Assim, naquela conversa inicial, quebra-gelo, né? Ah, tio, eles chamam a gente de tio. A gente acha ótimo isso, porque lembra, né?
A gente já era giro. Aliás, ultimamente eu estou ouvindo algo mais inovador. Avô. É uma experiência muito. Então eu perguntei, tio, eu viajei 7 dias. Falei, nossa, menino, você veio de onde? Não, da minha aldeia. A gente só vem de barco. Quando sobe, 7 dias. Quando volta, 4 dias. Não tem estrada, tio. É o rio. A maior parte a gente anda aqui de rio. Pelo rio, de barro. Eles foram dizendo assim, outros de ônibus, as estradas muito difíceis, mas estavam todos lá. Aquilo já me impactou. Porque a gente, né? Mas nós estamos viajando, andando de rio para as coisas do cotidiano, nada especial. Aí eu fui na segunda pergunta. Alguém aqui já teve alguma experiência mediúnica? Um sonho premonitório, uma vidência, algum transe, uma vontade de escrever, de falar? Todos levantavam. Eu achei aquilo meio estranho. Porque é feito, sim, coletivo, né? Um levanta, todo mundo levanta. Mas eu fui perguntando, você, 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 eles realmente todos tiveram percepção mediúnica, desde a infância. Aquilo me levou a uma reflexão muito interessante. No Amazonas, 200 médios reencarnados. Eu chamei o presidente da federação e falei assim, você tem que ter muita responsabilidade e cuidado. Estes jovens que vieram aqui hoje não foi por acaso. Eles vieram nos dar um recado. A espiritualidade veio nos dar um recado. Eles chegaram. Precisam de acolhimento. Não que eles vão ser levados à reunião mediúnica, mas eles vão receber o preparo para chegar o momento certo e trabalhar. E qual é o preparo? Levar doutrina espírita na sua essência. Porque muitos dizem de espiritismo, mas não realmente trazem o pensamento de Kardec e dos benfeitores espirituais que divulgam, ou interpretam a orientação do codificador. Por isso, muitos jovens desviam, porque encontram mentes maliciosas que criam movimentos próprios, iludem os jovens. Nós precisamos levar doutrina espírita com segurança. Estudar o livro dos Espíritos. Não tem como saber, mas estudar o livro dos Espíritos com o jovem é chato, depende. Só se você for chato. Porque o livro dos Espíritos é muito instigante. É saber falar. Eu já vi evangelizador. Tem crianças muito pequenas, 3, 4, 5 anos de idade. Estava preparando a aula. Eu cheguei no momento, a evangelizadora estava estudando o livro dos Espíritos. Mas está estudando o livro dos Espíritos? Qual é a idade das crianças que você evangeliza? 4, 5 anos de idade. Mas se eu não entender o livro dos Espíritos, o que eu vou falar para os meninos? Então não é um momento exclusivamente lúdico. É de formação. E muitas pessoas me perguntam assim, o jovem então está com 16 anos de idade, 17, quer ir para a reunião mediúnica. Ele está vendo os espíritos. E lembrar da minha experiência, eu falei, vai chegar um momento apropriado. Mas 15, 16, é muito cedo. O que a gente vai fazer então? O que a gente não nota é que o estudo que se faz na evangelização infantil e na mocidade já compõe o processo do desenvolvimento da mediunidade. Porque desenvolver a mediunidade não é ir para a reunião mediúnica e entrar em transe. Esse é um aspecto fisiológico. Mas a formação do ser precisa ser integral. O grande desenvolvimento é de personalidade. Então a gente começa o desenvolvimento da mediunidade na infância. Porque todos são médiuns. Estão transitando entre uma dimensão e outra. Por isso, o Chico disse, o mais importante é começar uma sala de evangelização infantil do que outras atividades.
Porque é um processo de formação do ser. E isso vai impactar na adolescência, quando virão os conflitos do passado com as informações do presente. Então, nesse conflito salutar entre a tendência do passado e a informação do presente, forma-se o caráter. Daí porque o jovem precisa estar desperto. Há um estudo muito importante que toda mocidade deve fazer: o estudo do pensamento. Porque é no pensamento que está a base da transformação moral. E muitos estão sendo assediados por espíritos e não percebem. Afinal, como nos disse Kardec na questão 459 de um livro dos Espíritos, que nós sabemos a pergunta e a resposta de cor. Vocês já estão quase dormindo, eu estou quase encerrando. Mas a pergunta é: os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Qual é a resposta? Mais do que imaginar, são eles que nos dirigem, sem eu perceber. Aí você poderia perguntar: desde quando? Desde quando a gente não faz essa pergunta? Desde a infância. E se prolonga a vida adulta. 3.000 dias sob hipnose. Todos nós passamos por isso. A influência dos espíritos é direta na mente infanto-juvenil. A influência precisa ser reconhecida. Esta baixa psíquica do desconhecimento da influência, que é o que nós acabamos de dizer aqui, muito mais do que imaginais, é o desconhecimento da influência. Ela é uma faixa perigosa. Ela é uma faixa psíquica relacionada ao nível de evolução primário. Nós temos que sair dessa inconsciência e começar a perceber essa influência para começarmos a caminhar com os próprios pés. Muitos são levados ao suicídio, ao crime, à destruição da família, dos negócios, da própria existência, à viciação, por uma hipnose que começou na infância e se mantém na vida adulta. Ivone Comaral fala isso. Muitas pessoas são levadas em espírito todas as noites para visões umbralinas. Sofrem uma hipnose, passam os dias sob esse comando mental e muitos vão ao suicídio, que já acontece em grande quantidade na infância e na adolescência. Os que trabalham na área sabem que é uma realidade. Porque estão ainda hipnotizados. Então, quando as pessoas passam por uma branda obsessão, uma vida inteira, não é questão de um momento. Por isso deve se perguntar: desde quando surgiu a influência oculta? É esta influência oculta que deve desaparecer, e ela vai desaparecer pelo nosso estudo. Porque o estudo desperta, o estudo transforma. O estudo é capaz de nos dar claridade no conhecimento. Eu não poderia deixar de ler um trecho extremamente elucidativo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 24. Falando exatamente sobre o pensamento, tanto ele quanto Kardec são uníssonos em reconhecer a linguagem universal dos espíritos é pelo pensamento, a influência que nós acabamos de dizer. Então nós precisamos estudar as repercussões do conhecimento no nosso pensamento para a alteração do comportamento. Porque a transformação moral que a gente fala, a reforma íntima, na verdade é uma mudança no modo de ver a vida. Nós precisamos mudar o jeito de enxergar a vida. Isso é que é reforma moral. É reforma do pensamento. A palavra moral não está no sentido exclusivamente comportamental exterior. Não é uma exomoral, é uma endomoral. É uma mudança no modo de enxergar a realidade que nos serve.
Por isso, todos os estudos espíritas têm que ter consequência moral, ou seja, consequência no pensamento e no comportamento. Comece a observar o estudo espírita por esse viés, por esse prisma. Não é intelectualismo, saber por saber, mas é saber para transformar. É por isso que Leon Denis diz o que eu vou ler. Se ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrece. Escurece o perispírito. Assim podemos, à vontade, fazer em nós a luz ou a sombra. E os que afirmam tantas comunicações, é o que afirmam tantas comunicações de além túmulo. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Mas, quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raramente por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Olha que coisa séria. Beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Por isso cria um invólucro povoado das mais disparatadas formas. É a consciência da 459. Então, o jovem, tanto quanto o adulto, precisa ter uma aplicação do conhecimento. Desenvolver o raciocínio lógico espírita, que falta a muitos. O raciocínio lógico espírita. Nós precisamos estudar bastante, mas aprender a aplicar nas mais diversas situações. Muitos dizem, Kardec não disse isso, Kardec não disse aquilo. Disse, a gente precisa enxergar. Porque ele tratou dos assuntos mais variados da natureza humana, da sociedade, das nossas relações. Nós precisamos fazer um link, uma ligação entre uma informação e outra. O estudo de Emmanuel, de André Luiz e de outros elevados benfeitores espirituais nos ajuda a fazer esse link, essa ligação entre o conhecimento de Kardec e a aplicação nos dias atuais. Porque a obra de Kardec é atemporal. Então você vê um Emmanuel interpretando um trecho do Evangelho, ou interpretando um texto do Livro dos Espíritos, ele nos ajudando a fazer essa ligação para o desenvolvimento do raciocínio lógico espírita. Se nos falta esse raciocínio, a gente começa a imprimir no pensamento kardeciano opiniões próprias. E é por isso que surgem distorções, conflitos no movimento espírita, conflitos interpretativos que Kardec nunca quis que acontecesse. Muitos por má vontade, e querem realmente tumultuar. Impor as suas ideias pessoais, vender os seus livros, ter muitos cliques nas redes sociais. O assunto do momento é criticar o espiritismo. É criticar os médios sérios da doutrina espírita. É falar que as obras são falsas. Porque isso dá engajamento. A partir de uma certa quantidade de acessos, a pessoa começa a ganhar dinheiro com isso. É a venda da ilusão, da discussão. Então, quando você para num site desse e multiplica, olha o que a pessoa disse, mesmo discordando, você alimenta a indústria do ganho pelas redes sociais, independente do assunto. Quanto mais estranhável, mais vejo, mais chama atenção. Então as pessoas dizem, Chico Xavier é uma fraude. Chico Xavier psicografou.
Paulo Esteban, a partir de uma revista que ele leu, lá em 1900, eu não sei quando. Eu não vou dizer nem psicografar, mas escrever Paulo Esteban, depois de ler uma revista, ele não tinha nem acesso a essas fontes de informação. Mas está nas redes sociais, porque ele leu uma revista, então ele psicografou. Um absurdo que fere a lógica, ao raciocínio lógico espírita. Nosso lar não existe, não existe umbral. Isso é uma ilusão. Kardec disse isso. No céu e inferno há regiões de sofrimento. Distanciados, ligadas ao planeta, distanciados do plano físico. Mas a indústria da desinformação, do fake no espiritismo, leva o jovem a enganos, a dificuldade de interpretação. Quanto mais você divulga essa tese, mais você chama atenção. Mas alguém ganha dinheiro com isso. Então nós temos que ter esse bom senso. Viu? Passa. Porque não vai adiantar. Não é uma questão de falta de argumento, não é questão de desconhecimento ou de inteligência. É porque a pessoa não quer. Dizemos isso com todo respeito àqueles que pensam diferente. Porque nós estamos num momento em que a gente precisa aprender a respeitar as opiniões das pessoas. Então, os que pensam dessa forma, que ficam assim, que os espíritos são dessa forma, têm o direito de pensar como eles pensam, sem nenhuma polêmica. Mas nós podemos também ter opinião diferente, desde que a gente estude com segurança. E é isso que nós precisamos levar para as crianças e jovens. O estudo com segurança. E nós mesmos nunca desistimos de estudar. Não é porque estudamos há 40 anos num trabalho, numa reunião mediúnica, ou porque a idade não chegou. Nós temos que estudar sempre. Porque é o estudo permanente que transforma o nosso modo de ver a vida. E a vida não se resume ao plano físico. A vida se resume, a vida, na verdade, é uma essência, uma transcendência. Não me esqueço de uma jovem. Porque os jovens entendem bem as coisas. A gente tem que dar oportunidade para eles. Uma jovem me surpreendeu. Eu gostei de conversar com eles porque eu aprendo muito. Ela falou assim, tio, já sei. Eu falei, o que você sabe? Agora eu já entendi. Ela assistiu estudar na mocidade, o nosso lar, o livro dos espíritos. Então ela disse, quando eu estiver doente e de repente eu acordar, estar num quarto amplo, branco, e chegar a enfermeira e eu perguntar para ela, quero ver a minha família. E ela disse, depois já sei, morri. Vou ficar tranquila. Porque eu tinha conversado com uma senhora de 70 e poucos anos, que ela tinha lido o Nosso Lar pela primeira vez. Olha o que é a falta de um estudo seguro. Ela me chamou lá na casa dela, falou, eu queria conversar com você sobre um livro que eu detestei. Vocês consideram best-seller? Eu fiquei curioso, que ver com isso. Corri na casa dela. Ela foi mostrar, era Nosso Lar. Eu falei, senhora, não gostou de Nosso Lar? Eu falei, não gostei de Nosso Lar. Tem algo absurdo em Nosso Lar. Eu falei, o que a senhora viu de absurdo? Tem até filme desse livro, todo mundo estuda esse livro. O maior absurdo desse Nosso Lar é que André Luiz estava preso. Eu falei, não entendi. Ele estava preso em Nosso Lar. Eu falei, a senhora viu isso? André Luiz ficou preso em Nosso Lar. E foi acolhido em Nosso Lar. Não, ele ficou preso. Por que a senhora diz? É porque um dia ele chegou no ministro e foi pedir para visitar a família. O que o ministro falou? Não, vai trabalhar. Então ele estava preso. Eu. Aí vou explicar para ela, comecei uma hora e meia. Ela falou, não, mas tem uma coisa que eu gostei. Eu falei, daí enfim, né? O que a senhora gostou? Gostei do umbral. Eu falei, a senhora também é a única, né? Por que a senhora gostou? É porque no umbral a gente entra e sai a hora que quer, né? Eu falei, ao contrário. Mas obrigar para ela, não é? A questão da a falta do raciocínio lógico, esse jeito.
Mas eu achei uma coisa interessante numa mocidade. Os jovens assistiram uma psicografia em público. E terminou aquela psicografia, muita gente emocionada, o médium muito sério, ele tinha psicografado uma poetisa goiana chamada Cora Coralina. Os conheço. E eu vi um grupinho de jovens assim cochichando. E eu sou muito curioso. Eu fui aproximando assim, eu queria saber o que eles estavam falando. Estava todo mundo assim emocionado com a Cora Coralina. Aí uma jovem, ela me eu estava falando para o grupo assim: essa aí não é Cora Coralina, nem aqui, nem nunca. Eu fiquei pasmo. Eu perguntei: por que que você acha que não é Cora Coralina? Eu estudei todos os livros de Cora Coralina na escola. E não tem nenhum traço que identifique a poetisa nessa psicografia. Nem a sua linha ideológica, nem tema de endereço. Nada. Então não é Cora Coralina. Eu fiquei de boca aberta. Essa jovem tinha tocado num dos pontos mais delicados da doutrina que Kardec discute no Livro dos Espíritos, a questão da identidade dos espíritos. Porque o espírito não precisa dar a sua identidade. Ninguém precisa saber do nome, ele diz, nos assuntos gerais. Mas se o espírito se identifica, ele deve deixar traços da sua identidade. Ela não precisaria tratar dos temas materiais, como era comum a falar da cidade dela, a cidade de Goiás. Mas, segundo a jovem, ela deveria pelo menos tratar dos assuntos de interesse. O foco de atenção, que aliás é o que a gente vê no livro Parnaso de Adem Túmulo, na psicografia de Chico Xavier, em que o que se nota muito mais do que a identidade das rimas é o perfil do assunto de interesse de cada uma daquelas entidades. Uma jovem, mal saída da adolescência, estava interpretando uma psicografia. É isso que eu desejava. Que se tenha maturidade, o raciocínio lógico espelho. Ela fez uma associação entre o conhecimento acadêmico e o que tinha observado. Não desmereceu o Weber, não fez nenhuma crítica, mas ela tinha o direito de aceitar ou não. E Kardec diz que nós devemos fazer isso. No último parágrafo do Livro dos Médiuns, ele diz que nós deveríamos estudar mais. Porque muita gente acredita em tudo que vem do mundo espiritual. Falou que é psicografado, a pessoa acredita. Meus irmãos, o estudo é fundamental. É por isso que o encontro da juventude e da madureza deve ser uma permanente. Não só na cometrina, mas em todos os instantes da casa espírita. Abrirmos-nos para o jovem e para o novo. Muito obrigado. Agradecemos o Jacobson